Estamos em 2026 e o mundo está em um ritmo em que a gente não tinha experienciado antes. Um ritmo tanto desafiador que, se a gente não conseguir acompanhar, a gente não só fica parado no mesmo lugar, na verdade a gente acaba ficando muito para trás. E isso impacta na nossa mentalidade, na forma como a gente se sente e até em atingir os nossos objetivos. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre como ter uma mentalidade de uma forma em que vai estar alinhada com os seus objetivos. E tudo isso baseado em neurociência do comportamento. Muita gente acredita que para atingir um objetivo basta só querer muito. Só que, na verdade, existem outras coisas que a neurociência mostra que é necessário para que você consiga atingir os seus objetivos. Vou ensinar essas técnicas para você utilizar nesse ano de 2026. Se o seu cérebro não estiver programado para esse sucesso e para esses resultados que você está desejando, se a sua mente pensar em que você não vai dar conta desse sucesso que você está desejando, ou que não vai dar conta desse padrão de vida que você quer, você não vai conseguir alcançar esses objetivos. Porque para o nosso cérebro, o principal objetivo é a sobrevivência e a reprodução. E sucesso não é algo natural, não é algo que faz parte da nossa biologia. E por isso tem muitas coisas que, por conta das nossas experiências, da nossa história de vida, acabam impactando de uma forma contrária do que a gente gostaria para que a gente consiga atingir o que a gente quer na nossa vida. E eu vou falar hoje sobre o que você precisa para conseguir ter essa mentalidade alinhada com os seus objetivos. A gente vai falar sobre clareza, sobre controle do estresse e sobre como reprogramar as suas crenças para que você tenha um ano de 2026 incrível e cheio de conquistas. Vamos começar com a nossa primeira pergunta, que é: qual é o seu maior objetivo para esse ano? Parece um pouco óbvio, mas se essa resposta for muito vaga, fica um pouco difícil de direcionar o nosso planejamento do ano ou a nossa rotina para que esse objetivo seja alcançado. A gente tem uma certa dificuldade em ser específico naquilo que a gente quer. Nós somos até um pouco mais habituados em dizer o que a gente não quer. Não quero isso, não gosto daquilo. Mas e o que a gente quer? Você consegue ser específico também naquilo que você quer? Específico de uma forma em que eu falo para os meus alunos em que os seus objetivos, quando você define eles, qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não conhece você, quando ela lê esse seu objetivo, ela consegue saber exatamente o que você deseja. Ela consegue exatamente entender o que você quer, onde você quer chegar, porque o seu objetivo está muito bem definido. Pega agora um papel e uma caneta ou abre um documento aí no seu computador e escreve qual é o seu principal objetivo para 2026. Mas eu não quero que você escreva "quero ter sucesso". Eu quero que você escreva na seguinte estrutura: eu vou, coloca qual que é a sua ação, até, coloca qual que é a data, para conquistar e qual que é o resultado que você quer. Esse resultado é o objetivo. Mas dessa forma, com essa estrutura, a gente tem um direcionamento muito mais completo. O que é que você tem que fazer, até quando você tem que fazer, para conquistar o quê? Quando a gente define com mais clareza e quebra em passos menores, isso torna também mais tangível para o nosso cérebro conseguir entender de que é capaz de alcançar isso. Quando a gente só lança uma meta muito grande lá para frente e não detalha muito bem ou não quebra isso trazendo ela para passos menores e com algo mais de curto prazo que você vai precisar fazer para chegar lá, fica um pouco mais difícil do seu cérebro entender como fazer aquilo. É aquela história de, para conseguir comer um elefante, a gente precisa quebrar, cortar ele em pedaços pequenos. É a mesma coisa que a gente precisa fazer com os nossos objetivos que são de longo prazo. A gente precisa ter eles mais definidos em pequenos pedaços e a gente sabe que o conjunto deles vai fazer com que a gente chegue nesse longo prazo lá na frente. Agora vamos para uma segunda parte que tem muito a ver com a mentalidade e é uma coisa que acaba drenando muito a nossa energia. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Fala para mim, o que é que te tira do sério? Quais são as coisas que te estressam? O que te deixa incomodado, irritado, o que te tira o sono? Você pode até fazer uma lista de várias coisas, se você tiver mais do que um item para colocar
nessa resposta. Por que essa pergunta é importante? Geralmente, a gente fica estressado, isso aumenta o nosso nível de cortisol no nosso organismo, que gera essas sensações de estresse e que vai impactar no nosso sistema imunológico, vai impactar na nossa performance, na qualidade do nosso sono. E isso tudo vai impactar na execução das coisas que a gente precisa fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos. Viver sob estresse faz com que a gente também fique mais emocionalizado. O nosso estado emocional fica mais ativo, tem um sistema de alerta no nosso cérebro que ele fica ativado o tempo inteiro se nós estamos em momentos de estresse com muita frequência no nosso dia a dia. Por isso, o primeiro passo é conseguir responder essa pergunta: o que é que te tira do sério, para que você consiga depois olhar para essas respostas e se perguntar: quais dessas coisas que eu tenho controle? Quais dessas coisas que eu posso realmente controlar, mudar ou influenciar para que não esteja presente no meu dia a dia, ou para que me afete de uma forma diferente ou menor? E aí, dessa forma, você vai saber para onde direcionar a sua energia. Porque direcionar a sua energia para aquelas coisas que você não pode controlar, você só está gastando a sua energia com algo em que não vai te dar resultado nenhum. Você está jogando a sua energia fora. Acaba sendo um desgaste completamente desnecessário. E tudo é uma questão de mentalidade, é uma questão de foco e de entender que você não controla aquilo. E isso é um pouco tricky, porque te gera uma sensação de impotência saber que você não pode controlar aquilo. Te gera uma sensação de que você não pode tudo na sua vida. E tá tudo bem. O importante é ser inteligente e saber quais são as coisas que você realmente pode controlar e que você realmente influencia e quais são as coisas que você não tem uma influência direta. Os seus resultados, eles são reflexos das suas crenças. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quais são as crenças que você quer para esse ano de 2026 que vão te ajudar a ter os resultados que você deseja? Quando a gente fala em crenças, a gente pode pensar em programação mental, em mentalidade, em pensamentos. É algo um pouco mais profundo, é algo que está mais fixado na nossa mente e que influencia a forma como a gente vê as coisas e influencia também na forma como a gente se sente para algumas situações também. Por exemplo, se você tem uma crença que gente rica é também pessoa ruim, isso quer dizer que para você, se você ficar rico, você está criando essa programação de que você também será uma pessoa ruim. Então, inconscientemente, você está se programando para não ficar rico, porque você não quer ser uma pessoa ruim. Então, se você mantém uma programação mental com esse tipo de mentalidade, você está evitando chegar nesse tipo de objetivo. Por isso é importante pensar em quais são as suas formas de enxergar algumas coisas, de ter algumas perspectivas, porque isso pode influenciar muito em alcançar alguma coisa que você quer alcançar. Vamos pensar em um outro exemplo. Se você tem uma crença de que pessoas disciplinadas são pessoas chatas, entediantes e muito controladoras, muito provavelmente você não vai conseguir ser uma pessoa disciplinada, porque você tem nessa ideia, acaba tendo uma repulsão com a imagem que ser disciplinado representa para você. Então é bem importante pensar o que é que você pode fazer para conseguir alinhar a sua mentalidade com os seus objetivos. E essa pergunta, ela é muito importante. Lembre-se, jamais diga nada sobre si mesmo que você não queira que seja verdade. Porque quando você fica repetindo sobre isso, você está reforçando de que isso é a forma como você é, de que você é desse jeito, e você está confirmando essa crença que você tem. Então não fique falando sobre você algo que você não quer que seja verdade. Vamos focar naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer ser de verdade. A mentalidade ela tem um impacto muito importante nos nossos objetivos. E às vezes pode ser um pouco difícil de conseguir mudar a mentalidade de alguma coisa. Uma mentalidade, ela vai influenciar na nossa ação,
no nosso comportamento e que isso vai influenciar nos nossos resultados. Às vezes, se a gente não consegue mudar a mentalidade como um primeiro passo, o que a gente pode fazer é mudar a nossa ação e reforçar e insistir muito para que essa ação que vai levar para o resultado que a gente quer seja executada com muita frequência. E eu organizei uma ferramenta muito didática e simples de usar para ajudar você a construir as ações que você quer construir alinhado com os seus objetivos e ainda disso planejar o seu ano de uma forma que você consiga executar durante o ano inteiro ações que vão te levar para esses objetivos, por mais que sejam objetivos que você não tem controle, sempre tem uma forma de olhar para os seus objetivos de uma forma em que você separe os objetivos em que você consegue controlar e os objetivos que você não consegue controlar. E essa ferramenta vai fazer com que você consiga olhar para aquelas coisas que você pode controlar, lembrando que elas vão te levar para as coisas que você não pode controlar, aumentando as suas chances, é claro, para que isso aconteça. E o nome dessa ferramenta é Game Plan, é uma ferramenta que está no Google Sheets e vou deixar o link aqui embaixo com mais informações para que você possa entrar lá e ganhar uma cópia e com um tutorial dessa ferramenta para conseguir construir um ano cheio de realizações e ainda ter essa ferramenta de rastreamento de hábitos que vai te ajudar no seu autoconhecimento e vai te ajudar a organizar as suas semanas do ano inteiro para que você não esqueça quais são os seus objetivos e quais são as coisas que você precisa manter para ter um ano de 2026 de realização, conquistas e performance. Esse foi o primeiro passo para a gente olhar para os nossos objetivos em 2026. Vai ter uma parte 2 desse vídeo, onde a gente vai olhar um pouco mais para a perspectiva do que a gente precisa para alcançar esses objetivos. Então, no vídeo de hoje a gente falou um pouco mais sobre essa parte interna de mentalidade, de pensamentos e o que a gente precisa fazer em relação a isso, como isso impacta os nossos objetivos. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de execução e quais são as coisas que influenciam além da nossa mentalidade para que você alcance seus objetivos em 2026. Vejo você no próximo vídeo, GL, e até mais!